sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Núcleo Mais, onde a saúde encontra a cooperação. Eu sou Flávia Daniela. Eu sou Valquíria Miron. Hoje a gente tem um bate-papo bem bacana. Quem está aqui com a gente é a Elisângela Minari. Ela é gerente de desenvolvimento técnico e humano na Núcleo Saúde. E a Edna Aragão, ela é coordenadora do NEP. Então sejam bem-vindas ao episódio, né? Mais um episódio aqui. Obrigada. E nós viemos todas de verde, só a Flavinha de Ninguém rosa. Ninguém me avisou dessa festa, ninguém me avisou, me excluíram do grupo. Oh, a gente combinou aqui as três, tá? Mas tudo bem, no próximo a gente combina. Então, vamos sair aqui. Bem, gente, nem foi combinado, mas estamos todas de verde aqui. Verde é a esperança, né? Então, exatamente. Vamos embora que vai dar tudo certo nesse podcast de hoje, até para saber mais das meninas, o que elas fazem na cooperativa, né? Então, vamos começar com a Elisângela? Fica à vontade. Vamos lá. Ó, a Elisângela é professora, Elisângela é enfermeira, Elisângela... Tá vendo que tem muita coisa? Manda ver. Primeiro, obrigada pelo convite de participar do podcast aqui da Núcleo Saúde. E é sempre um prazer estar com minha colega de trabalho, Edna Aragão. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cooperativismo junto com a autonomia aí do cooperado versus essa capacidade do cooperado promover aí o aprofundamento dele aí nas capacitações e como ele evolui na cooperativa. Perfeito. E a Edna vem aí com autonomia. Muita autonomia. É isso aí, gente. Então, como a Valquíria já me apresentou, né? Meu nome é Edna. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É uma honra também estar com minha parceira aqui de trabalho. E a gente vai falar um pouco dessa autonomia, porque é tão bom ser cooperado, né? É tão bom ter autonomia e participar da cooperativa. E olha, ela não fica só em Sergipe, né, Flávia Daniela? Não. Inclusive, ela acabou de chegar de Arapiraca. Chegou, já está aqui, já alerta. Eu estou ansiosa, eu quero gravar logo. E isso é muito bacana, né? Você vai conhecendo um pouquinho de cada estado, né, dos cooperados. Fala pra gente como é o seu trabalho. Então, o meu trabalho é voltado para o desenvolvimento desses profissionais em relação à educação continuada, né? Apresentar para eles o que é o cooperativismo, falar para eles, né, o quanto é importante eles entenderem esse processo do cooperativismo e falar para eles da autonomia, né? Como é importante eles terem autonomia na cooperativa e oferecer treinamentos, capacitações constantes e acompanhamento desse desenvolvimento profissional. Esse é o meu trabalho aqui na cooperativa. Já a Elisângela tem um cooperativismo, né? Falar de cooperativismo é importante. Eu acho que o cooperativismo ele evolui na sociedade, né? Então, a Núcleo Saúde ela é representante realmente dessa evolução. Então, é responsável aí pela parte técnica e também de desenvolvimento humano. Então, a cooperativa estou ali frente junto com os outros parceiros para justamente trazer profissionais que, embora no modelo se pontue na sociedade ali como sócio, como autônomo, mas a partir do momento que ele entra na cooperativa, ele recebe ele é todo amparado pela gestão e pelos próprios cooperados, que somos cooperados, para justamente ajudá-lo a desenvolver também como profissional e alavancar a carreira dele enquanto no profissionalismo, né? Então, eu acho que a cooperativa ela exerce essa função também de proporcionar essa evolução aí para o cooperado. Eu acredito que todo mundo, ou pelo menos as pessoas, tenham dúvidas, ou quer ser um cooperado, ou tenham dúvidas no geral mesmo. Porque quando a gente fala de cooperativismo, a gente está falando muito sobre autonomia, né? Sobre do seu poder de decisão, sobre você ter uma escala flexível, não é isso? E eu acho que as pessoas têm dúvida, mas como é essa flexibilização? Como é? Eu mando, mas eu até sou que dono? ponto? Eu sou dono até que ponto? Então, a gente quer realmente entender como é que funciona todo esse processo para a pessoa se tornar um cooperado e dentro, o que é que ela tem autonomia e o que é que chega um momento que, por exemplo, toda empresa ou instituição, ela precisa realmente chegar num ponto que não. Até aqui, a gente precisa de um limite. E é justamente isso. A gente sabe que ter um padrão melhora muito, né, o desenvolvimento. Mas quando se trata de autonomia, como é que funciona do cooperado? Então, no cooperativismo, a autonomia do cooperado se dá na participação direta do cooperado nas decisões, né, administrativas, de organizações, de fluxos, diferente das instituições tradicionais, que o gestor, né,
ele toma a decisão e passa para os seus demais colaboradores. No cooperativismo, o cooperado, ele participa das assembleias, ele participa das reuniões extraordinárias, onde tem a apresentação dos temas, né, dos pontos primordiais, e aí a gente vai tomar decisões juntos. Então, nenhum gestor toma uma decisão isolada. Todas as decisões são apresentadas para os cooperados e juntos a gente vai decidir o que é melhor para o desenvolvimento da cooperativa, ou seja, do cooperado. Tem uma participação ativa dos cooperados? Assim, eles realmente vão nessas assembleias? Como é que funcionam? Sim, eles participam das assembleias, né? A gente apresenta as várias pautas, a gente, inclusive, solicita para eles pautas, o que eles desejam abordar nas assembleias, né? A gente disponibiliza para eles link onde eles participam, e eles participam das assembleias, né? Discutindo mesmo os temas e votando, né? Em relação a cada tema. Eles participam, sim. Minari, é importante falar que é a transparência, né? Isso. A gestão, ela funciona como ela elabora os processos, ela inicialmente determina os fluxos na cooperativa, mas isso é votado em assembleia, né? Então, a cooperativa ela precisa de pessoas que se juntam para ali tomar as decisões. Mas essa decisão ela é compartilhada junto com os cooperados em assembleia para aprovação. Então, caso uma instrução normativa, né, não seja aprovada, ou que ela seja, a partir dali que ela é tomada como ali ponto inicial. Então, essa decisão, essa autonomia de decisão, que o cooperativismo é forte e faz com que ele se sinta dono, proprietário, em relação também a essa transparência dos gastos, das entradas, né, financeira. Então, para onde vai os recursos, para que se destina. Então, tudo isso tem que ser muito transparente e é colocado em assembleia. Então, essa parte da autonomia é bem legal no cooperativismo, porque ele entende para que é gasto, por que tanto investimento, o que a cooperativa também, os outros princípios da cooperativa, porque a gente pensa que é só só terceirizar um serviço ou prestar um serviço para uma instituição, mas não, vai muito mais, né, vai muito além disso. O cooperativismo tem princípios de coletividade, de solidariedade, de bem-estar, comunidade. Então, a gente precisa sustentabilidade. Então, a gente precisa estar inserido em outros aspectos além de uma prestação de serviço. Então, a gestão da cooperativa ela funciona como esse norte para fazer com que o profissional que ele entra no modelo cooperativista, ele também entenda que não é apenas o profissional se doar enquanto profissional. Ele tem que se doar e se unir para fins de sociedade, coletivo, de ser humano. Então, eu acho que o cooperativismo, eu acho que ele vem na sociedade muito forte, né, desde a Revolução Industrial. Então, essas mudanças de coletividade é que fazem com que a sociedade cresça. Então, a partir do momento que ele entra, ele consegue visualizar a potencialidade dele enquanto pessoa, além do profissional. Então, eu acho que é isso que faz a gente crescer enquanto cooperado. Existem várias cooperativas, certo? Qual é a principal diferença entre uma cooperativa de saúde e outra de... Existe de agronegócio, né? Existe várias, né? Vou falar, né? Porque eu disse, não, peraí. Mas qual é a principal diferença entre uma de saúde? O que é que ela permite e o que é que ela não permite comparado às outras? O Brasil é muito grande em comparativa, né? Então, a gente tem o Nordeste, é extenso em relação ao cooperativismo. Temos muitas cooperativas em Aracaju, né? Em outros estados. Mas, quando se trata de uma cooperativa de saúde, uma prestação, a gente tem que lembrar que essa prestação de serviço envolve segurança de vida, né? Segurança da pessoa. A gente fala hoje de segurança do paciente. Então, a diferença é que, ao entrar nessa cooperativa de saúde e prestar um serviço, eu preciso me comprometer com a saúde do outro, né? Não é só comprometer o meu trabalho. Então, eu acho que a gente perde um pouco da autonomia, não sei se a palavra seria perder, mas eu acho que a gente deve pesar essa autonomia no sentido até que ponto a minha autonomia vai interferir no bem do outro, né? Ou no mal do outro. Então, quando eu deixo de comparecer ao meu trabalho, ou deixo por motivos bem pessoais e particulares que todos têm, mas a partir desse momento que eu deixo de comparecer, eu
posso e vou impactar na vida de outra pessoa. Até porque a saúde ela depende de uma continuidade assistencial. Né? E hoje a Organização Mundial da Saúde ela preza, a palavra-chave é segurança do paciente. Então, enquanto cooperativa de saúde, de qualidade, como devem ser, né? A Núcleo Saúde preza muito por isso, não tem para onde correr. A gente precisa garantir que essa qualidade exista e que essa segurança ela seja também pactuada e disponibilizada pela Núcleo Saúde. Então, é isso que a gestão da Núcleo, junto com os cooperados, tenta o tempo todo fazer esse movimento acontecer. E vocês estão sempre procurando saber se tem absenteísmo, se não tem, né? Sim, os dados são mensais, semanais, né, de absenteísmo, e semanais mensais, né, para todos da equipe. E nas assembleias, esses dados também são levados justamente para demonstrar para os cooperados o impacto que isso causa para a gestão e também para os serviços, né? Mas a cooperativa, nosso absenteísmo é muito baixo, né? É 0 em alguns estados. Ótimo. E isso é o que faz a gente estar na Núcleo Saúde e ter aí a qualidade, ser bem visto enquanto cooperativa, e fazer com que os contratantes se sintam seguros também em ter a cooperativa como parceiro, né? O Edna, você está já há quase 2 anos, né, na cooperativa, está sempre ensinando e aprendendo, né, Edna? Sim, com certeza. Desde a adesão do novo cooperado, né, a gente tem, né, na nossa cooperativa uma integração onde a gente apresenta para ele o que é cooperativismo. É importante aquele que faz adesão à cooperativa entender como é que funciona esse processo, né, de trabalho, e a gente apresenta para ele também um plano de desenvolvimento profissional. Então, também é um benefício da cooperativa, né? É apresentar, para oferecer a esse cooperado treinamentos, capacitações constantes, né? Treinamentos presenciais. Nós temos salas de simulação na nossa cooperativa, nós temos treinamentos em loco, nós temos treinamentos online, várias modalidades para oferecer capacidade técnica, conhecimento científico, né, baseado em evidências para os nossos cooperados, nossos profissionais de todas as categorias. Então, é um trabalho constante, né, e é mais um benefício para o cooperado, porque quando ele decidir não ser mais cooperado, não estar mais na nossa cooperativa, ele vai levar com ele esse benefício, né? Está que é o pronto para o aprendizado. mercado. Está pronto, né? para o mercado. Ô, Edna, quando você fala de treinamento em loco, o que é que significa? O treinamento em loco é o profissional ser treinado no seu local de trabalho, né? Ele está lá na sua unidade de trabalho, seja numa recepção, seja numa enfermaria, seja numa UTI, seja em qualquer ambiente que ele esteja, a gente leva um facilitador até o local de trabalho e oferece o treinamento para ele lá. Ou seja, a cooperativa está até... A cooperativa vai até o cooperado, onde ele estiver. Para Exatamente. cooperados e colaboradores, vocês Cooperados, fazem, né? A gente sempre oferece, né, vagas de treinamentos, capacitações também para os nossos parceiros, porque é importante que o nosso cooperado esteja rodeado de profissionais capacitados e treinados, né? Então, a gente oferece treinamento não só para os nossos cooperados, mas também para os CLTs, que são das instituições parceiras. Exato. Não só também de instituições parceiras, né? Por exemplo, algum estudante que deseja algum tema, como o do PHTLS, que muita gente procura, né? Que vocês também... BLS também, né? Suporte básico de vida. Então, muita gente procura, porque realmente é um curso muito bom. E que só vocês aqui ofertam, né? Não, acho que não vamos dizer só a gente, né? Porque às vezes pode ser que outras... Que tem, a gente não está sabendo. A gente não saiba, mas a cooperativa, ela investe bastante. Até porque formação, educação é um dos princípios da cooperativa, né? Do cooperativismo. Então, é necessário que a gente faça isso. Não é uma coisa que a gente pode ou não fazer. Se a gente é uma cooperativa, a gente precisa fazer com que os princípios eles sejam ali realizados dentro da nossa comunidade, enquanto cooperativa e sociedade, né? Inclusive, a gente também oferece treinamento para os familiares dos cooperados. Então, olha que bacana. Tem treinamentos e capacitações que a gente abre ao público. E eu vou até além, a toda a sociedade, porque a cooperativa ela presta um serviço para a sociedade também. Então, tem cursos de primeiros socorros, que é para leigos, então é para todos. A gente convida os familiares do cooperado e sociedade civil de forma geral. Então, a cooperativa, ela abraça mesmo, né, todos os princípios, como a Elisângela falou, do cooperativismo, e um deles é a educação continuada para os cooperados, para a sociedade. É bacana, isso o NEP não para, né?
Não para, Não para. Tem que preparar bastante, né? Não para, porque, assim, se a gente for pensar em 2025, né, foram mais de 30 mil horas de treinamento, né, que a cooperativa realizou. São mais de 1.000 cursos em um ano. Muita coisa. 12 mil pessoas. Eu estou com os dados aqui frescos, porque eu sou responsável pelos indicadores, né, da cooperativa também. Então, são mais de 1.000 cursos, mais de 12 mil pessoas treinadas, mais de 8 mil cooperados treinados por ano. Então, o NEP, que é Edna, é responsável por muita coisa e faz isso acontecer diariamente. E a gente sabe que não é fácil fazer com que o outro se sinta motivado a se qualificar, a aprender, né? Eu acho que, embora a gente se modernize, né, o tempo todo, o mercado de trabalho exija também do profissional cada vez mais qualificação, mas o ser humano ele precisa ser motivado em relação a essa autoformação. Eu acho que é o principal desafio, é estimular a autoformação e não colocar isso como obrigatório, como imposto. É fazer com que ele sinta vontade de melhorar, né, de se aperfeiçoar e trazer para o outro o melhor dele, né? Então, é um desafio sempre. E é bacana que vocês fazem isso em todos os estados, né, em que a Núcleo Saúde está. E são vários estados já, né? Sim, nós estamos, né, em Fortaleza, em João Pessoa, em Alagoas, em 2 cidades, em Arapiraca, em Maceió, em Salvador e aqui em Sergipe, onde tudo começou, em Aracaju. E a gente tem que acompanhar, né, mesmo que fisicamente distante, mas a gente tem que acompanhar a participação desses profissionais no desenvolvimento, né, profissional. É importante, isso mostra quanto ele é comprometido e responsável com a profissão que escolheu. Então, a gente faz questão de acompanhar mesmo e mostrar possibilidades dele querer participar desse treinamento e desenvolver, né, melhor o trabalho, diminuindo notificações, garantindo mais segurança para o paciente, garantindo mais tranquilidade para o nosso contratante, né, parceiro, porque vê que os colaboradores, que os profissionais estão se dedicando ao desenvolvimento. E é isso, é um trabalho constante da cooperativa. Tem algum estado assim que participa mais? Dos cursos, né? Pelos dados, Sergipe, onde a gente treina, consegue treinar mais. A gente tem um número de cooperados bem parecido, Sergipe e Alagoas, mas Sergipe ainda a gente consegue treinar mais do que em outros estados. A política também aqui, ela como foi a primeira, então a gente consegue trazer mais perto também os estudantes, né? Então traz outros públicos. Então a gente consegue fazer com que isso aconteça mais fácil. Mas dependendo do tema, né, abordado, com certeza a gente consegue ter uma boa adesão. Né? Claro que é sempre bom ter mais, mas João Pessoa também faz boa adesão aos treinamentos e todos os outros cooperados, na medida do possível, eles participam conosco. Ó, a Minari tem 6 anos, né, de Isso, cooperativa. 6 anos. Aprendendo e ensinando também, né? Eu fiz essa pergunta para a Edna, eu vou fazer para você também. Vive aprendendo e ensinando e aprendendo? Eu acho que aprender sempre, né? Eu acho que eu entrei e não sabia nada de cooperativa, então eu acho que é isso, como eu falei anteriormente, a cooperativa faz a gente mudar um pouco o pensamento na coletividade, também aprendendo muito em gestão, porque a cooperativa cresce em vários estados. Eu estou na cooperativa desde que éramos apenas Sergipe, então acompanhei o crescimento da cooperativa, acompanho. Então, acho que lidar com pessoas, essa diversidade de estados diferentes. E a gente sabe que o Nordeste é todo diversificado em relação recebe, acolhe, né, muitas culturas e muitas pessoas. Então, a todo tempo, a gente tem que se movimentar e se formar. Eu acho que não pode parar, né? Nunca. Parar nunca, né, Flávia Daniela? Jamais. E a cooperativa não deixa ninguém ficar parado. Né? Não, é dinâmico, né? Eu acho isso bacana demais. É muito dinâmico. É porque a gente tem cooperados que entram e saem. A gente não tem essa coisa, né, do fixo, né? Eu entrei ali, eu preciso ficar ali. Não, o cooperado é livre para ele fazer, para ele ir e vir, né? Ele pode sair da cooperativa ali naquele momento da prestação de serviço e ele volta depois de alguns meses, anos, e eu quero de novo colaborar. E a cooperativa vai estar lá de porta aberta, porque ele ainda faz parte, ele é dono, e ele gerencia essa autonomia. Eu acho que é legal também, porque ele gerencia quando ele pode ir e vir, né?
lógico, dentro das condições, das oportunidades que a cooperativa tem de parceiros, mas isso favorece. Tem muita rotatividade, assim, de cooperados sempre, tá? Ou geralmente eles ficam mesmo durante um bom tempo? Flávia, olha, infelizmente ainda eu acho que a sociedade precisa evoluir mais em relação a essa percepção de vínculo empregatício, né? A gente tem muito, eu falo a gente porque eu me incluo também nisso. A gente tem muito forte o CLT, né? Então, a gente não, nem todos sabem dos benefícios de ser um cooperado, né? Então, embora cresceu muito no Nordeste, como a gente já falou, no Brasil, mas para muitos locais ainda o cooperativismo é uma incógnita, né? Assim, como é ser cooperado? Então, alguns profissionais ainda sem esse conhecimento buscam outros vínculos que não seja cooperativa. Por isso, a rotatividade ela existe, né? A gente tem um turnover dentro do esperado, até pela ANAP, que são a associação aí que coordena os hospitais particulares do Brasil. A gente tem um turnover ali assim, bom, comparado com visando o cooperativismo, que é bem dinâmico. Mas a gente gostaria que os profissionais, né, tivessem esse pensamento de cooperativismo mais claro e que ficasse para ele a organização também enquanto pessoa, né? Cooperativismo, o cooperado ele não tem férias, ele não tem 13º, mas ele pode fazer isso acontecer, ele pode tirar as férias, ele pode se organizar com a renda, né, com a produção dele. Então, eu acho que a educação cooperativista, ela tem que vir, eu acho que dentro das escolas, dentro da educação pessoal, eu acho que para a gente evoluir nessa categoria de pensamento de vínculo empregatício, o que é bom para mim enquanto profissional. E tem a relação que é bom para mim, não é bom para você, né? Uhum. Então, tem gente que se enquadra bem no modelo cooperativista e não quer outro vínculo e tá tudo bem. Eu acho que essa autonomia que é interessante. E para vocês, como é que é ser cooperadas? Ser cooperado é bom demais. Ser cooperado é bom demais, ter essa autonomia, né? Trabalhar na cooperativa é muito bom, porque a gente... e ter uma equipe, como nós temos na cooperativa Núcleo Saúde, onde a minha gerente técnica confia no meu trabalho, entrega a mim essa missão e a gente anda junto com todos os cooperados, a gente faz planejamento, desenvolvimento, a gente executa os treinamentos, a gente anda juntos de mãos dadas, porque o espírito cooperativista que tem que prevalecer, independente de onde a gente esteja, né? Seja na parte burocrática, administrativa, seja nas tomadas de decisões, seja nos treinamentos, seja nos indicadores, a gente tem que pensar sempre no princípio cooperativista, tem que ser bom para todos, né? A gente tenta todos os dias colocar esses princípios em prática, né? A gente tenta buscar melhoras todos os dias, mas para mim é bom demais. Eu tenho desenvolvido muito e sou muito grata a essa cooperativa por abrir essas portas e por me proporcionar tanto crescimento também, pessoal e profissional. E para você, Minari? Eu adoro ser cooperada, estou há 6 anos, né? Eu sempre convenço alguém a vir para a cooperativa. Assim. Bacana. Mas é porque, trabalhando em saúde, né, uma cooperativa de saúde, ela permite com que a gente também não pare em relação ao estudo, em gestão. Então, quando a gente fala de NEP, formação, essa formação não é só para os cooperados, é para a gente também. Então, a gente precisa se formar, a gente precisa se atualizar para a gente poder fazer uma boa gestão, né? E essa formação, ela não deixa a gente engessado, né? Então, quando a gente fala de protocolo ou de ter ali algo que nos deixa a gente mais padronizado para alguma coisa, mas ter padrão, ter rotina, não é engessar. A gente tem o nosso jeito de trabalhar, e é isso que é bom na cooperativa. A gente tem pessoas de diferentes formas de trabalho, né? E isso é o que vai agregando e agrupando no nosso profissionalismo no dia a dia. Então, eu gosto bastante. Quando as pessoas entram assim, tem alguma resistência aos protocolos? Porque às vezes a pessoa pensa, vou ser livre. E aí, mas como você falou anteriormente, realmente, como é uma cooperativa de saúde, tem alguns protocolos que precisam ser seguidos.
se existe alguma resistência, se, não era assim que eu pensei, ou como é que funciona? Flávia, olha, em relação a protocolo, rotinas da cooperativa que existe, né, algumas integração, participar de alguns cursos, muitos acham estranho. Poxa, eu achei que cooperativa era ser livre, tipo, não precisava fazer, assim, não precisava seguir muita coisa. Mas para se manter uma organização, a gente precisa ter ali protocolos a seguir. Exato. Então, há um estranhamento, até porque cada cooperativa tem uma gestão. E a nossa, não é porque eu estou na Núcleo Saúde, mas ela é muito organizada em relação ao sistema, né? Então, eles estranham um pouco, né? De como a gente conduz ele até ele prestar ali aquele serviço. Mas logo se adaptam, né? Agora, em relação aos protocolos institucionais, protocolos de saúde, eu acho que não tanto, porque hoje não se tem saúde sem protocolo, não se faz saúde sem embasamento, sem conhecimento científico. Então, hoje, para um profissional de saúde, isso é muito claro, né? Então, é essencial. Então, a partir do momento que ele vai para uma instituição de saúde parceira da Núcleo, ele sabe que ele vai ter ali contato com inúmeros protocolos, rotinas, e que ele vai ter que aprender ou se adequar. Porque cada instituição funciona de uma forma, embora os protocolos de saúde, eles são muito padronizados, porque visam aí Ministério da Saúde, Anvisa, Organização Mundial da Saúde, diretrizes nacionais e internacionais, e isso rege o serviço hoje no mundo, né, no Brasil e no mundo. Então, eu posso trabalhar aqui, ou em Alagoas, ou na Paraíba, e um protocolo de sepse, um protocolo aí de infarto, ele é praticamente o mesmo, porque as diretrizes comandam isso, né? Então, para o profissional, essa resistência, não vejo. Eu acho que é mais uma resistência de, às vezes, né, por se permitir estudar, se permitir. Eu acho que a resistência é essa. Porque a gente tem uma preguiça de estudar. Outros acham que já são preparados. São preparados e não precisam. Já tenho muitos anos de experiência, né? Já trabalho numa unidade há muitos anos. E aí a gente erra, né? A gente fala a gente porque a gente também se enquadra nesse papel, às vezes, né? De preguiça, de estudar. Mas eu acho que a resistência é essa. Mas a educação, ela é sempre um treino, né? Eu acho que a educação, ela é voltada para rotina, assim. Eu preciso criar um hábito. Eu acho que educação também é hábito. E isso acho que a Edna faz muito bem. Porque ela pega no pé desses cooperados e também da gente, né? Enquanto está ali de gestão. Precisamos treinar sobre isso, precisamos estudar sobre isso. Então, a Edna fica o tempo todo ali ajudando com que o nosso hábito seja efetuado. Porque toda terça-feira tem aula do NEP online, tem alguma coisa, alguma atualização. Então, minha mãe fala direto. Eu só gosto de médico que está sempre em capacitação, em algum congresso. Se o médico me falar, não gosto de congresso, não gosto de... Ela disse, eu não vou. Vai ficando atrasado, né? Porque você vai ficando atrasado, porque saúde é isso. Saúde o tempo todo está surgindo outras coisas, algumas melhoras ou algum outro protocolo, enfim, tanta coisa que surge e você precisa realmente estar atualizado, porque isso também reflete no paciente. Sim. Então, a partir do momento que o paciente sabe que os cooperados que trabalham na cooperativa, eles precisam ter um treinamento, poxa, eles estão preparados para atender aí. E isso é muito, muito bom. Verdade. E quando a autonomia ajuda e quando atrapalha? Então, a autonomia ajuda nas tomadas de decisões, né? Na organização dos fluxos da cooperativa, e pode atrapalhar na falta de não entendimento de quando essa autonomia, até onde essa autonomia vai, como a Elisângela falou. Se a gente trabalha no ambiente de saúde, a gente tem que entender que tem um limiar, né, de comprometimento, de responsabilidade, porque a gente trabalha com vidas. Então, a gente tem que entender que a nossa autonomia existe, eu posso dizer que eu tenho disponibilidade para aquele dia ou não na minha escala, mas existe uma responsabilidade com a vida, que vai além do cooperativismo, né? Que é um comprometimento do profissional da saúde. Então, existe esse limiar, onde é positivo e onde é negativo.
Eu acho que vai um pouco além se a gente pensar na autonomia enquanto profissional dentro do serviço. Eu tenho, né, se eu for trabalhar, mesmo estando numa cooperativa, porque embora os protocolos eles existam para nos ajudar a conduzir uma assistência adequada, o profissional ele tem autonomia de cuidar daquele paciente de forma individualizada. Exato. E deve isso, né? A forma com que você, jornalista, né, você trabalham são diferentes, porque essa autonomia que vocês têm dentro das regras, né? Então, o profissional de saúde também, essa autonomia é favorável e ajuda, né? Ele tem a autonomia de decidir, não, de acordo com esse protocolo, eu avalio e esse paciente precisa disso, o outro paciente precisa daquilo. Então, isso deve existir, essa autonomia, ela é boa muito nesse sentido. Um profissional bom, eu acho, né, considerável bom, ele permite esse tratamento individualizado. Ela só atrapalha essa autonomia quando ele faz o que quer, tipo, ele foge dos padrões, dos protocolos, das condutas éticas, né, morais, ou então de um padrão. Então, aí a autonomia atrapalha. Mas é esse equilíbrio que o profissional ele tem que ter, né, até onde eu posso fazer, né, por mim, enquanto profissional, e até onde eu tenho que seguir ali um protocolo para garantir essa segurança de atendimento de paciente. Uma autonomia que tem que gerar bons frutos. Verdade. Né? A Edna está sempre acompanhando o que está acontecendo, né, para poder passar na núcleo do NEP, né, que as pessoas ficam, o que será que vai ter esse mês? Ela está preparada, ela olha as campanhas que tem para poder fazer com as pessoas do núcleo, né? Como é que funciona tudo isso? A cabeça fica o tempo inteiro pensando, o que eu vou fazer no mês que vem? Já tem toda uma preparação aí, um preparativo, né? Existem reuniões de planejamento para que isso aconteça, né? Eu mantenho contato, inclusive, com todos os nossos coordenadores de campo que estão nas outras singulares, né? Nos outros estados. A gente acompanha também as notificações, né, que acontecem, né, com os profissionais. E a gente acompanha também um calendário de saúde, né, datas comemorativas, datas de comemorações de alguns profissionais para abordar temas importantes. E aí, baseado na necessidade, na atualidade, né, a gente vê a sazonalidade das doenças também. Chegou o tempo do frio, né, a gente tem mais que tipo de doença, então a gente acompanha tudo isso também. Os festejos juninos, tem muita, né, queimadura, acidentes automobilísticos, então a gente vai acompanhando tudo isso para planejar, né, nosso treinamento, nossas capacitações e executá-las. Então, você planeja com quanto tempo de antecedência? A gente esse ano está trazendo sempre um mês antes, porque está tendo muita rotatividade, muitas solicitações de emergências, de treinamentos, né, e está dando certo. Então, um mês antes eu já planejo treinamentos, as capacitações do mês seguinte. É muito rápido, é muito... A gente tentou, né? A Edna tentou fazer planejamentos trimestrais, semestrais no início. Até anual, né? Até anual, mas a cooperativa é dinâmica, né? Então a gente precisa... Muitas coisas vão surgindo fazer assim, conforme a necessidade, né? Essas campanhas alusivas, né? Ou educacionais que existem no Ministério, a cooperativa... Edna parece uma agendazinha viva, né? Ela fica... esse mês é mês disso, daquilo. E gente, verde, azul, é branco. E a gente fala, mas já, Edna, mas já de novo, né? Então, a Edna está bem atenta a essas campanhas, porque a cooperativa também não pode visar apenas os cooperados. Então, a gente precisa também se disponibilizar e atender a sociedade com uma informação, com um conteúdo que ajuda aquela sociedade em algo, que alerta para algumas coisas, que previne. Então, Edna está sempre atenta. E aí a gente consegue... Um mês é o que a gente está dando mais certo, né? Para a gente planejar. Fica um pouco corrido, um mês passa rápido, mas é o que está dando mais assertividade na condução dos treinamentos e na participação também dos cooperados. Ela acabou falando aí o que cooperativa, cooperativismo e sociedade. A importância do cooperativismo para a sociedade, né? Você falando com essas palavras dá nisso, né? Isso. Eu tenho uma dúvida a respeito. Quantos parceiros tem aqui em Sergipe? Vocês sabem, assim, uma média de... muitos. Aqui temos 12 parceiros. 12 parceiros. 12 parceiros. É um número bom, bacana, né? Para o estado de Sergipe. Isso.
Show. E nos outros Varia. estados também a média é essa? Varia, porque como a gente tem parceiros com um pequeno número de cooperados, né? Porque a cooperativa, a parceria, ela não depende de número. Então, você pode precisar de um cooperado. Então, uma pessoa física quer um cooperado para um cuidado domiciliar, ele pode. Então, é por isso que a gente tem, são 12, mas são 12, a gente tem instituições de grande porte, médio e pequeno porte. Então, esses 12 é no total, né? E é muito dinâmico, né? Às vezes a parceria ali se finda, e aí daqui 2 meses vem outra, né? Então, mas em média fica ali uns 10 parceiros. Em outros estados, a gente tem 3, de 2 a 3 aí, parceiros. A gente vê que tanta dedicação que de vocês, né? Vocês todos que trabalham na cooperativa Núcleo Saúde, e vocês estão recebendo vários prêmios, inclusive prêmios em nível nacional. Como é que fica o coração de vocês? Né? Porque é uma casa, é a casa de vocês, né? A gente conseguiu a premiação Primeiros Passos, né? E para a gente é muito orgulho fazer com que veja o trabalho da gente e dos cooperados chamando a atenção, né? Então, a gente percebe que está no caminho certo. Eu acho que a gente está no caminho certo. Então, é continuar, motivar os cooperados a continuar com nossos princípios, nossos valores. A cooperativa tem a missão, né, de ser reconhecida até 2030 no Brasil. Sim. Então, eu falo antigamente, alguns anos atrás, era até 2025 ser reconhecida no Nordeste. E a gente já conseguiu. Então, agora 2030, nível nacional. E a gente vai chegar lá. A gente está aqui para aplaudir. Com certeza, estarei aqui. Outra dúvida, né, voltando para a questão, se eu for de Sergipe e eu quero ser cooperada em Arapiraca, por exemplo, tem como ser contratada aqui, como é que funciona ou não? Tipo, para você trabalhar em Arapiraca, você precisa ser de Arapiraca? Precisa, a gente tem cada singular, que a gente chama, né? Cada sede tem o seu CNPJ, né? Então, a gente precisa estar vinculado a esse CNPJ, até para questões de prestação de contas, né? Para os cooperados. Então, quem é de Sergipe deve estar inserido inicialmente, só pode atuar aqui em Sergipe. Mas, caso ele se mude para Alagoas, isso. Eu quero me mudar. Ah, perfeito. Ele se muda e lá ele se vincula. Então, ele deixa de fazer parte desse CNPJ e vai fazer parte agora do outro, de Alagoas. Então, é só uma mudança de contrato mesmo, né? Para poder pertencer ao CNPJ ali do Estado. Perfeito. Minari também viaja para outros estados, Minari? Viaja. Agora menos, mas já como gerente, eu acabo fazendo algumas visitas nas outras unidades, né? Nos outros estados, porque a gente tem processo de auditoria, nossas comissões, dos treinamentos. E eu gosto também, eu sou professora, né? Então, sempre... Às vezes eu falo, Edna, precisa disso. Eu vou. Então, eu me voluntario. Eu falo, deixa que eu vou fazer esse treinamento que eu gosto. Então, a gente sempre está se metendo aí nas Eu acho que vocês duas se completam, né? Porque quando falou assim, não, vamos entrevistar eles, né? Não, Edna tem que ir. Tem que ir, porque é uma relação realmente... Tanto é que elas combinaram vir de verde. Não, você também combinou. A parceria aqui é boa. Eu sempre comento. A gente está junto há 1 ano, né? Assim, bem mais próximo, 1 ano. E Edna é acelerada, né, no 220. Eu sou mais calma, mais tranquila. Então, a gente se completa, acho que por isso, né? Quando uma precisa ali corre, a outra fala, calma. Respira. E quando a outra é assim. Então, a parceria é boa. Eu gosto muito de trabalhar com ela. É o espírito cooperativista, gente. Exatamente, né? É o espírito cooperativista. Exatamente. É uma conversa muito boa, né, que a gente... tem para sanar dúvidas a respeito do cooperativismo, porque é um tema que sempre a gente vai estar aqui discutindo, né, no nosso podcast. A gente sempre traz outros temas de outras casas, mas a gente sempre volta para o cooperativismo e sempre falando sobre saúde, que é o nosso foco. Né? E a gente coloca um tema, né, e a gente acaba
se envolvendo em outros temas, porque é importante saber o trabalho que elas realizam, o trabalho que elas fazem na cooperativa, aqui no estado de Sergipe, para outros estados também. Acaba tirando a curiosidade quem está do outro lado, né? É as pessoas vou por ou não vou para a trás da cooperativa? gestão. Né? As outras pessoas por trás da gestão. Porque às vezes a gente está ali, mas quem é que faz acontecer? Né? Exato. Então são vocês. E tem Junto várias, com um monte de com gente. Um montão de gente. E que a gente, sempre que pode, vai trazer essas pessoas para que o público saiba como funciona, porque eu mesma estou cheia de dúvidas. Mas hoje sanei algumas aqui. Verdade, elas foram tirando as dúvidas da gente aqui, como é que funciona a cooperativa, o que eles fazem, isso é muito bacana. O trabalho delas é um trabalho bastante importante, né, que requer sempre muita atenção, né, e a cabeça em dia para poder planejar tudinho, né? As duas acabam planejando muito, verdade. Né? Cada uma na sua função tem um planejamento correto, né? Exato. Para você que está em casa... Está chegando ao fim? Eu acho que já, né? Eu acho que já está chegando ao fim, sim. Então, para você que está em casa, que não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal, comente e compartilhe para as outras pessoas saberem sobre o cooperativismo. Né, Val? Exatamente. E hoje, né, esse bate-papo bem bacana com a Minari, que é a madrinha da Mel, inclusive, minha sobrinha. E a Edna, né, que veio na correria, estava em Arapiraca, correu para chegar aqui, chegou certinho no horário. Chegou antes. Exatamente. Antes de todas nós. Né, e esse é um trabalho bastante importante. Então, obrigada, Edna. Obrigada. As considerações finais, fique à vontade. Nós que agradecemos, né, vocês pelo convite mais uma vez. É sempre muito bom falar sobre esse tema, né, a gente conscientizar mais pessoas sobre o cooperativismo e quanto ele é bom para nós e para a sociedade à nossa volta. Então, venha você também ser cooperado. Minari, as considerações finais, fique à vontade. Agradeço também, o bate-papo bom, né? Eu acho que só evoluímos se cooperarmos um com o outro, enquanto sociedade, enquanto ser humano. Então, que a gente possa levar o cooperativismo para a nossa vida pessoal também, que a gente tem muito a evoluir. Então, perfeito. O Núcleo Saúde vai contribuir para isso sempre. Nós agradecemos. Elas deram uma aula. Poxa, com certeza. Agradecemos a participação de vocês e obrigada, Val. Obrigada, Flávia Daniela. Obrigada. E é isso, ficamos por aqui e até o próximo episódio. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau.